Pode falar, bateu saudade, né? Pois é, lá em Maranello eles devem estar sentindo a mesma coisa. Se hoje em dia é difícil imaginar a Ferrari ganhando 2 ou 3 corridas seguidas, que dirá construir um carro campeão, né? Só que no início do século a história era diferente, muito diferente na verdade. Hoje a gente vai viajar no tempo e relembrar um dos carros mais marcantes e também mais dominantes da história da Fórmula 1. A gente vai viajar exatamente 20 anos no passado e falar do F2004, o carro que nem a própria Ferrari sabia como era tão rápido. Opa, tudo bom? Deixa eu interromper esse vídeo aqui rapidinho. Você quer aprender de graça a programar do zero e ainda receber um certificado? É sério, de graça mesmo, no 0800, sem pegadinha nem letrinha miúda. A Alura, a maior escola online de tecnologia do país, abriu as inscrições para a primeira imersão Dev com o Google Gemini. São 5 aulas completas para você aprender HTML, CSS, JavaScript e ainda criar o seu primeiro projeto na prática. Tudo isso com a ajuda do Gemini, a IA do Google, que vai dar aquela bisoiada marota no seu código para ver se não tem nenhum errinho, nenhum bug e por aí vai. E tem mais, se o seu projeto for um dos 10 destaques da imersão, você pode ganhar kits da Alura e do Google e até uma bolsa de 100% na FIAP. Então assim, galera, não perde tempo, porque as inscrições são por tempo limitado. Então já escaneia o QR Code que está aqui na tela ou clica no link aqui embaixo e já faz logo a sua inscrição antes que acabe, beleza? Para a gente entender o que foi o F2004, primeiro a gente precisa lembrar de como foi o ano de 2003 para a equipe italiana. Se em 2002 o campeonato foi fácil, com 15 vitórias em 17 corridas, em 2003 o negócio foi um pouco mais sofrido. McLaren e Williams incomodaram e um jovem Kimi Raikkonen, ainda na sua 3ª temporada, brigou até o final, mesmo tendo vencido apenas uma vez aquele ano. O campeonato foi decidido apenas na última corrida, lá no Japão, e com direito à vitória do Rubinho. Inclusive, foi a última vez que o Japão encerrou uma temporada de Fórmula 1. Apesar do título de construtores, o 5º seguido, a Ferrari não queria passar esse perrengue de novo. O foco para o novo carro ia ser com os pneus, o principal problema do carro de 2003. Rory Byrne, lendário engenheiro e designer sul-africano, ficou encarregado de redesenhar a suspensão traseira. Ele, que antes de ir para a Ferrari, simplesmente tinha projetado a Benetton, que deu os primeiros títulos do Schumacher, e também a Toleman, de um tal de Ayrton Senna, não sei se você conhece. Além da nova suspensão, foram feitas também mudanças na distribuição de peso do carro, no centro de gravidade e até no desenho dos radiadores, do escapamento e partes da carroceria. Tudo com a intenção de melhorar o fluxo aerodinâmico na parte traseira do carro. Além disso, a Ferrari também trabalhou para que o motor fosse mais eficiente, já que ia ter uma mudança no regulamento de 2004 para que o mesmo motor fosse usado durante todo o final de semana, algo que hoje em dia parece impossível para a equipe Alpine, por exemplo. E se tudo isso não fosse o suficiente, a Ferrari tratou de mexer os pauzinhos até onde não era a responsabilidade dela, ou seja, os pneus em si. Naquela época, a gente tinha 2 fabricantes de pneus no grid, a Bridgestone e a Michelin. Enquanto a Michelin cedia pneus para várias equipes da frente, como a McLaren, a Williams e a Renault, a Bridgestone tinha praticamente só a Ferrari. As outras clientes deles, a Jordan, a Sauber e a Minardi, por exemplo, nem sonhavam em disputar alguma coisa. Dessa forma, a equipe italiana quis garantias da fabricante japonesa de que os pneus seriam feitos para se adaptar melhor ao carro deles, além também de um compromisso de trazer novas atualizações mais rápido, com a intenção deles não ficarem para trás em relação aos concorrentes. Com essas questões resolvidas e o carro pronto, a equipe fez um rápido shakedown na sua pista de testes lá em Fiorano e depois levou o carro para Imola, onde ele ia ser testado contra o carro de 2003. Pelas simulações que eles tinham feito, o novo carro seria
meio segundo mais rápido. E foi aí quando o problema apareceu. O Schumacher estava simplesmente virando 2 segundos mais rápido que o carro anterior. E aí você pensa que todo mundo comemorou, comeu aquela macarronada e foi para casa dormir alegre e contente, né? Então, na verdade, foi o oposto. Todo mundo ficou desesperado, tentando imaginar que algo só podia estar errado. Tudo bem que naquela época os programas de simulação eles não eram tão sofisticados quanto hoje em dia, mas errar de meio segundo para 2 segundos é muita coisa. Imediatamente, a primeira reação deles foi achar que o carro estava muito leve, algo que a Mercedes, por exemplo, deveria ter feito no carro do George Russell no GP da Bélgica, inclusive, né? E aí, eles foram conferir se alguém tinha de repente esquecido de colocar o lastro no carro. Quando eles viram que o problema não era esse, eles decidiram voltar para a fábrica e ficar 12 horas direto investigando e procurando qual seria esse tal problema que fez o carro ser mais rápido no teste. Enquanto isso, o próprio Schumacher lá tentando convencer os engenheiros e mecânicos de que o carro era isso mesmo, dizendo que a velocidade do carro simplesmente era essa mesmo e que o carro era realmente melhor do que estava todo mundo esperando. Então, no dia seguinte, eles voltaram para Imola e decidiram testar de novo. Mas dessa vez, eles iam fazer testes diferentes. Se o carro andasse por mais tempo, meio que simulando uma corrida, eventualmente o carro de verdade ia acabar sendo exposto e eles iam descobrir o que estava acontecendo. E assim, eles fizeram uma incrível descoberta. A de que o carro de fato não era isso tudo? Não. Eles descobriram em que em instantes mais longos o carro era melhor ainda. Assim como o meu dia vai ficar melhor ainda se você deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque essa é a melhor forma que eu tenho de saber que você curtiu esse vídeo e que eu posso fazer mais. Inclusive, deixa aqui nos comentários que é assunto que você quer ver também. Quando o Rubinho foi testar o carro em Mugello, a Ferrari ainda não estava totalmente convencida de que era isso mesmo. O próprio brasileiro diz se lembrar da equipe chegando a desconfiar até dos equipamentos de cronometragem. Só que ele também reforçou o discurso do Schumacher e disse que o carro realmente era rápido. Pela primeira vez ele tinha conseguido fazer algumas curvas da pista de pé cravado. Mas como é que pode o carro ser tão melhor do que a própria equipe previa? Aldo Costa, engenheiro italiano que chegou a ter bastante sucesso com a Mercedes na década passada, inclusive, ele era assistente do Bernie e também participou do projeto do F2004. Ele disse que o carro foi resultado de um grande esforço da Ferrari em tentar entender mais sobre o comportamento dos pneus, sobre como trabalhar com a suspensão, o acerto do carro, a aerodinâmica, o comportamento do carro, tudo para conseguir extrair o máximo dos pneus. Rob Smedley, que foi engenheiro do Felipe Massa, inclusive, chegou na equipe italiana justamente em 2004 e ele fazia parte da equipe de teste. Nas palavras dele, foi o primeiro carro projetado com ideias mais atuais na engenharia de carros de Fórmula 1, usando técnicas mais avançadas no túnel de vento e focando em uma área específica em que eles queriam extrair o máximo de performance. O próprio Rob, inclusive, disse que quando a equipe finalmente percebeu que o carro era isso tudo, muitos já estavam lá dentro, se dando por satisfeitos, que a temporada ia ser tranquila. Só que aí o Jean Todt, chefe da equipe na época, disse que não ia aceitar esse comportamento não. E exigiu de todos que a temporada fosse de dominação completa. Por causa disso, o Rob falou que não era incomum ver membros da equipe chegando na segunda de manhã cabisbaixos e com vergonha, mesmo depois de uma vitória no dia anterior. Simplesmente pelo fato de que a vitória não foi com uma dobradinha. Cara, eu acho que hoje em dia esse clima na Ferrari só fica assim se os dois carros abandonarem. Se eles não errarem na estratégia e os dois pontuarem, deve ter até happy hour. E se era difícil para a própria Ferrari aceitar que o carro era mais rápido do que eles estavam esperando, então imagina para a concorrência. O Schumacher venceu simplesmente 12 das 13 primeiras corridas do campeonato. E a única nessa conta que ele não ganhou foi lá em Mônaco. E ele estava liderando.
mas ele acabou sendo atingido pelo Montoya dentro do túnel durante um safety car e abandonou a prova. Para você ter uma ideia de como os tempos eram totalmente outros para a Ferrari nessa época, no meio dessa sequência de vitórias aí, tem uma no GP da França que é inacreditável. Tentando resumir aqui, a Ferrari tirou da cartola uma estratégia com 4 paradas para vencer a corrida. Basicamente, eles largaram em segundo, atrás do Alonso, já que os pneus Michelin eram melhores nesse asfalto mais suave de manicure. E aí, quando os pneus da Bridgestone da Ferrari finalmente iam ficar melhores depois de mais tempo, não ia ter como passar porque a pista era muito travada. Então o que eles fizeram? Eles simplesmente paravam o Schumacher antes do Alonso, botava pouco combustível, fazia ele sair de cara pro vento e mandava ele sentar o pau. Na segunda rodada de paradas, o alemão já tinha conquistado a liderança, mas teoricamente ele ia perder de novo. Afinal de contas, ele estava abastecendo um pouquinho. Então, em algum momento, ele ia ter que parar para abastecer bastante e ia perder o tempo todo de volta, né? Acontece que o carro era tão bom, o Schumacher guiou tanto e a Ferrari era tão absurda nas paradas que ele conseguiu simplesmente, andando que nem um maluco na pista, ganhar tempo suficiente para o Alonso para ele receber uma parada extra que ia servir para ele abastecer o suficiente para ir até o final e vencer a prova. Você consegue imaginar a Ferrari de hoje pensando numa estratégia absurda dessa? E não foi só isso. Você tem que imaginar também a Ferrari tendo que fazer 4 paradas perfeitas. Qualquer errinho ali e tudo ia por água abaixo. E os caras cravaram 4 paradas absurdas. Hoje em dia eles se borram quando tem que parar uma vez só. Naquela temporada ainda ajudou também a Ferrari o fato de que tanto a McLaren quanto a Williams, suas principais rivais na época, erraram completamente no projeto dos seus carros para aquele ano, né? Como esquecer, por exemplo, da Williams e o seu bico de morsa, né? E aí, quando eles finalmente decidiram mudar o conceito e voltar a brigar na frente, o campeonato já estava decidido e o Schumacher já tinha ganhado o seu 7º e último título na categoria. Pro ano seguinte, a Ferrari acabou atrasando o desenvolvimento do novo carro e chegou a precisar usar o de 2004 nas primeiras provas. Além disso, eles também perderam muito com a mudança no regulamento para aquele ano, que impedia simplesmente a troca de pneus durante a corrida, só se tivesse um furo, né? Nessas condições, os pneus Bridgestone não conseguiam render, e a única vitória da Ferrari naquele ano veio no famoso fiasco de Indianápolis, que a gente até pode fazer um vídeo sobre aqui também no futuro, né? E agora o que fica é a saudade, né? Assim, saudade de quando a Fórmula 1 tinha carros que não eram do tamanho de um caminhão e ainda usavam os motores V10, né? Saudade de ouvir o hino da Alemanha, eu não tenho não, muito obrigado, né? E se você curtiu o vídeo, não esquece de clicar no gostei e de se inscrever aqui no canal, beleza? Confere também aqui embaixo o link da Alura, tá? É de graça, pode clicar lá, beleza? Um abraço, valeu e fui!